Hollow Knight, um jogo que foi lançado por aí e que pode ser considerado basicamente um Souls-like só que em 2D. Você com certeza já viu alguém jogando ou falando bem desse jogo, porque ele é mesmo, já que ele possui vários conteúdos que são muito bons para o que está jogando e é bem perceptível enquanto você joga ele. Eu não tô aqui para falar sobre a história por trás desse jogo, dos criadores ou de algo assim. Eu tô aqui para falar sobre como Hollow Knight é algo especial, tanto para mim quanto para as pessoas que jogaram ele, que sabem que é o jogo favorito delas. Então nesse vídeo eu vou estar apresentando o porquê de Hollow Knight ser uma experiência. Bom, a maioria de vocês deve ter a ideia de que Hollow Knight é um jogo difícil, e porque ele é mesmo, mas se você ver, quando você começar ali do início ali, em que você cria um save novo, ele é um jogo bem fácil, pra se dizer assim. Ele não tem tanto desafio, não tem tantos inimigos colossais te perseguindo, ele é só um jogo normal mesmo. Bom, mas sobre esse negócio do jogo ser fácil, eu não sei ao certo, porque bom, eu fiz 112% do meu primeiro save. Então é bem fácil com que eu ache as coisas fáceis depois que eu zerei o jogo por completo. Mas esse sentimento de Hollow Knight começar fácil não é à toa, porque ele realmente começa assim, mas a partir do momento que você começa a progredir, começa a descobrir novas áreas, novos lugares, você percebe que o jogo vai ficando cada vez mais difícil, tanto com os chefes quanto com os inimigos. E ao meio disso você tem que evoluir também, afinal você não é de ferro para ficar batalhando contra o mesmo chefão usando a merda do ferrão fudido que tu tá. Então tu vai lá, tu vai no ferreiro, tu upa tua arma, tu coloca amuletos, então você fica super forte para enfrentar cada desafio que o jogo propõe para você. Esse sentimento de que você está evoluindo não é muito perceptível enquanto você está ali fazendo a sua evolução. Mas quando você termina de fazer aquilo, quando você completou o jogo todo, zerou e tal, você percebe quanto que você evoluiu ou que quanto ficou fácil matar algum bicho que você não conseguia matar direito quando estava começando. Então é meio satisfatório ver a sua evolução no jogo, sabe? Mas agora deixando de lado sobre a sua evolução no jogo, agora eu quero falar sobre as músicas. Que, vamos ser sinceros, eu acho que as músicas são o chefe, basicamente, de Hollow Knight. Eu falo isso porque a música de lugares, de chefes, influencia muito na situação em que tu tá, velho. Tipo, as músicas, geralmente, elas conseguem te passar sentimentos, emoções, sensações de que você tá ali. E, tipo, a música de Hollow Knight, ela faz basicamente isso, só que melhor, velho. Tipo, uma área ou chefe que já consegue te passar uma sensação, com a música, aquela sensação melhora em 2 vezes, basicamente. E olha que eu tô falando desse jeito aqui basicão, mas vocês daqui a pouco vão ver alguns exemplos ao longo desse vídeo que eu vou estar falando sobre como a música influencia bastante vários aspectos do jogo. Sobre os chefões do jogo, eles são bem peculiares e bem diferentes cada um, para falar a verdade. É interessante como cada chefe tem o seu modo de derrotar, cada modo em que você tem que usar para poder se esquivar dos ataques e tal, sem falar das estratégias que você tem que utilizar para derrotar cada um, né? Porque me diz, tu iria usar o mesmo método que tu usou para derrotar um besouro que rola bosta contra um cavaleiro que é feita de puro vazio? É desse tipo de variabilidade que eu tô falando. Mas é claro que tem alguns jogadores, como por exemplo eu, que usa a mesma sequência de amuletos para poder derrotar qualquer chefe. Mas é uma variabilidade interessante que se tem nesse jogo, então eu queria destacar aqui. Agora falando sobre as áreas do jogo. As áreas do jogo elas são bem distintas, para falar a verdade. Cada uma com a sua fauna, com a sua flora ali, bem distinta, para falar a verdade, bem diferente de cada um. E aqui vem um exemplo de como a soundtrack do jogo pode influenciar também nos sentimentos e nas sensações. Porque cada área do jogo tem uma soundtrack ou também pode não ter.
Mano, e pra tu perceber isso, até a falta de música no jogo influencia no sentimento. Eu não pensava nem um pouco em isso acontecer, mano. Esse tipo de variabilidade do jogo faz com que várias pessoas tenham suas áreas preferidas. A minha, por exemplo, sendo o Caminho Verde. Algumas outras pessoas preferem, sei lá, Encruzilhada Esquecida, Ermos Fúngicos, enfim, mano, vai da sua vibe. Meu Deus, eu me senti um velho de 50 anos falando isso agora. Em vários momentos do seu jogo, você vai estar trocando ali ideia com algum NPC pra, sei lá, fazer alguma alternativa pra fazer algum tipo de desafio, ou talvez algum NPC te dê alguma informação que você precisa pra avançar no jogo. Isso é normal enquanto você tá jogando Hollow Knight. Só que tem momentos, mano, em que a solidão simplesmente bate. E eu não tô falando de tu ficar sozinho com o teu inimigo, eu tô falando de você ficar sozinho, sozinho. Você não ouve nada além dos seus passos. E é aí que a parte de não ter música afeta, sabe? Porque durante o jogo a gente ouve várias músicas impactantes e boas durante ele todo, mas em momentos a falta de música só complementa, sabe? É estranho falar que a falta de música é o que faz com que o jogo passe um sentimento ainda maior, mas essa é a verdade, cara. A falta da música em algumas situações faz com que a sensação daquele lugar melhore, sabe? Mas só que tem um problema. Às vezes existem momentos em que você tá sozinho, só que você sabe que você não tá sozinho. Mas não é como se isso acontecesse poucas vezes. Às vezes você tá em alguns lugares, você tá sozinho, e aí você simplesmente se depara com um NPC que apareceu do completo nada, ou então você vai para alguma outra sala em que você tá completamente sozinho, que você fica pensando nisso, e então você encontra algum NPC ali que você não percebeu antes. Isso é o sentimento de você tá sozinho, só que você perceber depois que você não tá sozinho. É algo meio estranho. E isso dá gatilho para a gente começar a falar sobre o medo que a gente sente enquanto a gente está jogando esse jogo. Pra falar a verdade, o jogo não é um jogo que passa recorrentemente esse sentimento de medo. É só uma vez ou outra que você vê aquilo. Mas se você está procurando medo nesse jogo, você pode ir para a área chamada Ninho Profundo. Esse é mais um dos exemplos de que eu estava falando sobre como a música pode influenciar um lugar. Porque a música desse lugar é muito desconfortante. Além do mais de que é um lugar escuro. Sem falar que toda vez que você anda, cada segundo spawnam desses bichos que faz um barulho agoniante deles saindo da terra. Sem falar que tem esses monstros gigantes que ficam passando pelo mapa que causam esse barulho de andar que é muito estranho. Sem falar que tem áreas em que você passa em que simplesmente saem várias aranhas do lugar. Ou que quando você percebe tem aranhas passando pela tela. Cara, essa área é um sentimento horrível que passa. Esse lugar não tem discussão, foi feito pelos criadores para passar o sentimento de medo, não tem como, velho. Mas além de seus momentos aterrorizantes, Hollow Knight tem os seus momentos de tranquilidade, os momentos em que você pode relaxar, momentos em que você pode esquecer sobre tudo que está acontecendo no jogo. Como, por exemplo, em áreas como as fontes termais, por exemplo. O som da água corrente, a música tranquila, cara, não tem nada melhor do que essas áreas. Mas além disso, tem áreas em que não precisam desse sentimento de música ou de água corrente. Você pode só apreciar mesmo a paisagem do jogo, que é um dos pontos altos desse jogo, a paisagem. Bom, esse vídeo ele foi feito mais para explicar sobre o meu amor que eu tenho com esse jogo e que provavelmente que as pessoas assistiram também têm. Ele é um jogo muito excepcional, maravilhoso, incrível e eu realmente espero ouvir sobre ele nos próximos anos. E você sabe muito bem o que eu quero dizer com isso. Por favor, Team Cherry, lança logo Silk Song. Mas enfim, gente, isso era tudo que eu tinha para falar sobre esse jogo maravilhoso.
espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar mais vídeos no canal porque eu tô muito estimulado para continuar fazendo isso. E até mais.